Oi gente, eu sou Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma retrospectiva desse ano que passou. O ano está chegando ao fim. Aí vocês vão dizer, você tá postando esse vídeo em fevereiro ou em março? Eu acho que vai em fevereiro para março. Como é que você está dizendo que o ano tá acabando, Carol? Mas acontece que eu estou falando do ano da residência. Já está acabando o primeiro ano da residência. Vocês acreditam nisso? Pois é. O tempo voou de uma forma que eu nunca vi voar. Então, o tempo voou. O primeiro ano da residência está acabando. E eu anotei 10 fatos para não esquecer, que viraram 12 fatos. E aí, alguns deles eu não vou poder dar detalhes porque é questão de ética, né, de atendimento profissional. Mas só para vocês terem uma ideia das coisas mais massa, que aqui no Nordeste a gente fala massa, mais incríveis que aconteceram nesse primeiro ano de residência. Que vai de março de um ano a fevereiro do outro. Então, agora em março de 2018 eu vou começar o segundo ano da residência. Então, vamos para os fatos. Fato número 1. Uma grávida com ascite na parede abdominal, que é quando acumula líquido, né, no peritônio abdominal. Se eu falar alguma coisa aqui, alguma asneira, vocês me corrijam nos comentários. Mas, em poucas palavras, em palavras simples, é isso. Então, a grávida, ela tem aquele abdômen distendido, certo? E aí, quando você palpava a barriga dela, você sentia aquele líquido entre a camada, tipo, entre o útero e a pele. Tinha um líquido, sabe? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. E foi incrível. O segundo fato foi uma inseminação caseira. Não posso dar mais detalhes porque fere o código de ética, mas a gente atendeu um parto que o bebê foi fruto de uma inseminação caseira. E aí vocês pesquisem o que é isso. Eu não posso falar muito sobre isso, porque não é uma coisa muito legal. O terceiro fato foi um parto que a gente atendeu. Eu tava fazendo a assistência mesmo do parto, né? Claro, acompanhada por profissionais experientes. E na hora que o bebê foi nascer, a mulher fechou as pernas. Então, houve uma laceração, que é quando corta, muito grande. Eu nunca vi uma laceração daquele tamanho. Foi praticamente uma cirurgia plástica que foi feita nela, porque em tudo que ela contraiu, que ela não relaxou e ela fechou as pernas, aí o bebê saiu rasgando mesmo, como falam, né? Que ele não sai rasgando, só em algumas situações. Terceiro fato foi... Minhas unhas estão horríveis. O terceiro fato foi uma convulsão de eclâmpsia. É redundante, mas para quem não é da área entender, a pré-eclâmpsia é quando a mulher tem apenas a pressão alta e proteinúria, que é proteína na urina. Quando evolui para a eclâmpsia é quando tem as convulsões. Então, teve um fato que eu presenciei, uma emergência, que chegou a mulher convulsionando e aí teve que fazer todos os procedimentos. E assim, foi muito massa. Pra quem tá aprendendo, claro, pra mulher não é legal, lógico. Mas assim, foi muito massa ter presenciado isso, porque é uma situação que não é rara, que acontece muito e que é interessante a gente ver, né, viver esses momentos enquanto estudante ainda. O quarto fato, que é um fato muito bom, foi um parto que evoluiu super rápido. E o parto foi em decúbito lateral esquerdo, que eu assisti o parto, e não teve nenhuma laceração. Então foi super rápido, a mulher estava do lado esquerdo e não lacerou nada, e foi muito emocionante. E teve outro parto que eu acho que esse, eu tô falando, né, do DLE, foi um, e teve outro muito bom, também que evoluiu muito rápido, que foi muito emocionante, que foi de uma adolescente. Ela ficou super emocionada quando ela sentiu a cabecinha do bebê e evoluiu muito rápido. E eu lembro que eu me emocionei quando fizeram o toque nela, porque estava induzindo o parto, e às vezes o processo de indução demora muito, e estava induzindo o parto dela. E quando a médica tocou, tinha acabado, tinha o que, umas 2 horas que tinha começado a induzir. Quando realizou o toque, ela já estava com 7 centímetros. E ela ficou muito emocionada e feliz. E eu me emocionei na hora que ela descobriu que estava com 7 centímetros. Então,
tem uns dias que a gente tá mais emotivo, né? E aí foi muito emocionante esse parto pra mim. Foi inesquecível, né? Que eu assisti também esse. Foi muito bom. O quinto fato que eu marquei aqui, que eu tô com a mão baixa, foram algumas grávidas, que essas grávidas internas, que passam mais tempo internas, tipo 30 dias, que marcaram, né? Então eu coloquei aqui alguns nomes que eu não vou falar, mas eu gravei os nomes delas aqui pra não esquecer delas. Foram grávidas que, como a gente tá todo dia no setor, né, o plantão todo, então essas grávidas que estão internadas, a gente acaba criando um laço mesmo. Então teve grávida que me mandou a foto do bebê depois, que teve alta. Teve grávida que eu estava acompanhando no pré-natal e pude acompanhar o desfecho lá na maternidade. Teve grávida que eu acompanhei toda a dificuldade dela, ela chegou aí pra UTI e depois eu encontrei ela lá na maternidade, ótima, irreconhecível. Então, assim, é muito, muito gratificante você ver que aquela gestante lhe reconheceu e é agradecida, né, pela sua obrigação, que é fazer um trabalho bem feito. E outra grávida que também foi muito especial, que quando ela teve alta, né? Porque depois, né, do desfecho, né? Todo mundo que tá gestante não vê a hora de nascer. Então, quando a gente vê todo esse processo de estar um mês interna e aquilo ser resolvido e aquela mulher ter alta com seu bebê, as duas saudáveis, é muito, muito, muito gratificante. Foi outra gestante assim. O sexto fato foi uma experiência que eu tive no banco de leite. Quando eu passei no banco de leite, tinha uma mãe que tinha muita dificuldade. Dificuldade de se expressar, dificuldade de falar, dificuldade de cuidar do bebê. E ela passou muito tempo indo todos os dias lá no banco de leite enquanto eu tava lá. E o bebezinho dela, eu nunca vou esquecer aquele bebezinho. Era muito pequenininho e a gente tinha que dar leite no copo, leite a gente tirava o leite, né? Fazia a ordenha manual, ensinava ela a fazer tudo, assim, um esforço tremendo para que aquele bebê pudesse tomar o leite da mãe. E ela também tinha um esforço, ela queria muito também, sabe, que ele mamasse. Então ela se esforçava muito no limite dela e foi muito, muito emocionante poder acompanhar e ver, né, a evolução do vínculo que foi formado entre ela e o bebê através da amamentação. O sétimo fato que eu coloquei aqui foram os primeiros toques vaginais, que é quando a gente faz o toque, né? A gente coloca os 2 dedos e faz o toque. E teve um toque que eu senti o bebê mexendo lá dentro. Então eu toquei e eu senti uma agoniazinha. Eu digo, meu Deus, o bebê mexeu no seu dedo, assim. Foi muito, muito emocionante. E são coisas tão simples para quem já trabalha nisso há 10 anos, quem faz isso todo dia. Mas para quem sempre quis fazer isso, começar a fazer é muito, muito emocionante. O oitavo fato foram meus 2 primeiros partos. Meus não, das mulheres. Mas os 2 primeiros partos que eu assisti. Quando estreou a parteira que é em mim, a estreia. E foram 2 de uma vez. Então foi um seguido do outro. E eu tive que ir pros 2, porque era comecinho de plantão da manhã. Só tava o enfermeiro obstetra, assim. Eu acho que os médicos não estavam por perto. Assim, não tinha outra opção. Só tinha eu e o enfermeiro e a gente teve que ir pros 2 e a gente acompanhou os 2 e foi inesquecível demais, né? Assim, tudo que eu queria sentir era tocar naquele bebê quando ele nasce. E é uma sensação incrível. Foi muito emocionante, mesmo. O nono fato inesquecível foi um parto em pé. Meu coração nunca acelerou e saiu tanto pela boca como naquele dia. Foi muito emocionante. A mulher... Eu também não posso dar muitos detalhes, porque envolvem, né, outros profissionais, envolvem pacientes, envolvem condutas. Mas assim, eu peguei um bebê em pé. A mãe tava em pé e o bebê nasceu. E quem tava lá perto era eu, e aí eu peguei o bebê. Foi muito legal. Mas assim, tem coisas que são aventuradas, assim, que poderiam ser evitadas, que poderiam ter desfechos ruins, mas... E pra quem tá aprendendo e vivendo aquilo, é muito legal.
participar. Aí aqui no 10º fato, tem os 300 fatos que eu anotei. Cordão longo, um cordão bem longo, que, né, depois que saiu a placenta e tudo, a gente fez até o nome Love nesse dia no cordão. Nó no cordão, que eu vi também um nó verdadeiro no cordão, acho que 1 ou 2. Parto em avalanche, que foi um parto onde saiu o bebê e já saiu a placenta por cima do bebê. E até hoje a gente tenta pesquisar na literatura sobre isso e a gente não encontra. Então, se alguém souber alguma coisa sobre parto em avalanche, que é quando sai o bebê e a placenta, e você fica, como assim? Prolapso de cordão, eu vi 2 prolapsos de cordão, que é quando o cordão sai na frente da apresentação e aí tem que partir imediatamente para cesárea. Placenta sucenturiada, que é uma placenta bem diferente. Tecido muito friável, que eu acho que eu falei até na live sobre isso. Que, né, a gente tentava costurar, fazer a sutura lá da laceração e simplesmente se desfazia o tecido. Foi bem doido. Tem algumas outras coisas, assim, curativos, de coisas bem diferentes, decência de ferida operatória de cesárea, curativo de dreno de mastite, coisas assim mais feinhas, mas que pra gente que tá aprendendo também é muito interessante vivenciar. Teve uma gestante que tava na 16ª gestação, porque ela tinha uma síndrome bem rara, e aí ela tinha conseguido 3 filhos de 16 tentativas, que é bem triste. Aí, assim, tem muitos outros fatos, né? Eram 10, mas já tá uns 15. Teve uma grávida que foi muito emocionante, que eu também não posso dar muitos detalhes, porque vai revelar a história, né? Pode ser reconhecida. Deixa eu ver o que mais. Teve uma cesárea que eu tirei os pontos, que estavam bem difíceis de tirar. E isso pra mim é um desafio porque eu nunca tive experiência, né? Eu saí da faculdade, fiquei 6 meses em casa, fui pra residência. Então eu nunca trabalhei como enfermeira. E assim, tudo foi novo na residência, né? Tudo. A gente sabia de algumas coisas, a gente passa por alguns campos, mas nada se compara a você já ser a enfermeira, porque você é residente, mas você já é enfermeira. Então você tem responsabilidades, né, muito maiores, apesar de não ser a enfermeira responsável por tudo. E assim, o vídeo já vai em 13 minutos, eu espero que vocês tenham gostado. Quem também tiver experiências legais aí, pode deixar aí nos comentários. E quem ainda não conhece o Instagram, pode seguir lá no Instagram, Quero Ser Parteira. Beijos pra vocês e até a próxima. Tchau!